Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História, em nome da Saia Digital. Sejam todos bem-vindos e desejo a todos nós um bom estudo, puxa vida, e uma boa continuidade no nosso tema, Revoluções Liberais do século XIX, ok? Restauração do Antigo Regime, foi a aula passada, depois da Batalha de Waterloo, depois da derrota de Napoleão Bonaparte, houve uma Santa Aliança, um processo de restauração, as coroas, né, os nobres tentaram restabelecer o que eles chamaram de equilíbrio, restabelecer as configurações do mapa, das fronteiras, os seus poderes novamente, e eles tentaram através de um processo que nós chamamos, depois do Congresso de Viena, um processo que nós chamamos de restauração. E nosso tema é mais ou menos isso. Qual que é a resposta? Página 625, vocês vão ter então ali as revoluções de 1830, depois na outra página, revoluções de 1838 com a primavera dos povos. Vou jogar uma atividade da aula anterior para nós aqui solucionarmos junto. Está pedindo aqui para nós fazermos a seguinte questão. Quando sucumbe o monarca, a majestade real não morre só, mas, como um vórtice, arrasta consigo tudo quanto o rodeia. Basta que o rei suspire para que todo o reino gema. É um trecho da obra de William Shakespeare, chamado Hamlet, e pede para fazer uma relação entre a frase de Shakespeare e o conteúdo que estamos estudando sobre a restauração monárquica. Eu acho que fica bem bacana para nós entendermos assim a queda da monarquia, a queda do antigo regime, e mesmo que haja uma tentativa das coroas espanholas, também espanhola, né? As coroas europeias em restabelecer seus poderes que estavam vigentes, o mundo não será mais o mesmo. Acho que isso que é a nossa questão, é isso que a resposta vem nos dizer. Muda-se a proposta de sociedade, a ideologia, o liberalismo burguês, e vão surgir inclusive outras propostas de sociedade, outras visões de mundo, como o socialismo, o anarquismo, a utopia. E aí que vem entrar então a resposta da gente aqui. Podemos fazer uma alusão ao movimento iniciado com a Revolução Francesa, 1789, está errado aqui, meninos? O ato de arrastar consigo tudo que lhe rodeia pode ser associado ao enfraquecimento de valores que sustentavam a monarquia e que gradativamente feneceram, sem serem reavivados, suscitamente, como um período de restauração que nos demonstra. Ao retirar violentamente o poder do rei francês pela Revolução, Luís XVI, inclusive, perde a cabeça na guilhotina, os burgueses franceses implantaram a ideologia liberal e a sociedade passou a não mais compartilhar a ideia de um poder centralizado, uma sociedade estamental dividida, hierarquizada. Então é uma nova sociedade, não se volta mais como era antigamente, de uma forma simples, como se fosse um start, que tudo vai voltar como era uma sociedade de nobres, e isenta de deliberação com setores interessados na sociedade. O gemer do reino podemos interpretar como o eclodir de revoluções, movimentos contestatórios que reivindicavam ampliações de direitos e uma nova realidade sociopolítica. O historiador Eric Hobsbawm, no seu livro Era das Revoluções, fala da onda das revoluções, 1830, 1848, 1870, estoura um monte, uma pipoca, literalmente falando, vários movimentos revolucionários, liberais, socialistas no século XIX. É uma resposta contra a tentativa de restauração. Até chega uma hora que as coroas europeias realmente percebem que o mundo não será mais o mesmo. E aí, essa é a nossa aula de hoje. Revolução de 30. Então, França, pós Revolução Francesa, pós Império Napoleônico, temos a tentativa, então, de estabelecer novamente o poder da monarquia, o poder da família, inclusive, dos Bourbons, da dinastia de Bourbons, que era da família do rei do Luís XVI, que perde, inclusive, a cabeça, que o professor comentou. E a Revolução de 30 tem 3 características. Ela é liberal, pelos preceitos do liberalismo burguês, do iluminismo. Ela é anti-absolutista, ela é contra a restauração, ela é contra os reis. Absolutismo entenda-se como poder do rei. Ela é nacionalista, ela é fomentada por uma ideia de pertencimento a uma mesma nação. Então esse é o panorama da França pós-Império Napoleônico, e em 1830, um movimento então liberal, um movimento burguês, tentam fazer uma frente, uma luta contra a dinastia dos Bourbons, do rei Carlos.
Acaba terminando, então, com fortes protestos à imprensa, um movimento muito forte, uma instabilidade social, inclusive manifestações nas ruas de Paris, uma instabilidade, cria-se assim, chamados de 3 dias gloriosos, chamados Jornadas Gloriosas do dia 27, 28 e 29 de julho de 1830, que termina, inclusive, com a queda, né, o rei Carlos X da França termina abdicando do trono e saindo, ele foge da França, percebendo que a sua vida estava em risco diante de uma instabilidade desse tamanho. Quem entra no seu lugar? Rei Luís Felipe, ele é um duque, então é um rei, é um monarca, mas ele tem características burguesas, ele tenta fazer uma conciliação, uma espécie de uma aliança com a burguesia, principalmente a alta burguesia, né, estabelecendo para a burguesia o controle de setores básicos da economia, como ferrovias, bancos, minas de carvão e ferro, promove a industrialização, né, então ele tem uma característica burguesa liberal e ele consegue então assim se manter no poder e também atender às reivindicações da burguesia, né? Então apoia a independência da Bélgica, movimentos liberais em Portugal e Espanha, que concluiu a ocupação da Argélia em 1847. Então ele tem essas características liberais, é um rei longe de ser um déspota iluminista, que é um outro conteúdo que vocês podem depois se aprofundar, coloca déspotas esclarecidos. Esse é o conceito correto. Procurem déspotas esclarecidos, que é uma espécie de reis iluministas, com que eles eram altamente criticados, isso antes ainda da Revolução Francesa, como uma forma de resposta. Esses reis acabam estudando o movimento iluminista e se apresentam como déspotas esclarecidos. Ou seja, olha, eu não sou um ignorante, eu sou um rei, apesar de ser rei, eu sou um déspota, um rei esclarecido, estudado nas bases iluministas. Que contradição, né? Você estuda o inimigo, é o rei estudando o inimigo, estudando o iluminismo. Então, os déspotas esclarecidos. O que o rei Felipe fez foi mais ou menos se aproximar das ideias burguesas, atender às reivindicações e fazer uma certa aliança com a alta burguesia. O que se promove, o que nós podemos sublinhar disso é que realmente a sociedade não será mais a mesma. Não está um rei agora preocupado em atender às reivindicações e privilégios da classe nobreza, da classe clerical da igreja. Não. Agora é um rei preocupado em atender uma nova classe, a burguesia fomentadora, produtora, industrializadora e que desenvolve a economia do país. É uma transformação econômica, né, de um modelo mercantilista para um modelo capitalista, moderno, industrial. E quem que vai ficar poder nisso? Quem que tem os poderes nisso? Quem produz, ou seja, a burguesia. Quem os donos dos meios de produção, que é a burguesia. Então agora nós temos uma nova classe surgindo, uma nova sociedade surgindo, uma nova configuração política também, com as alianças da burguesia. Em 1848, né, novamente, na França, mais um movimento revolucionário, mais uma revolução, dessa vez agora de cunho socialista. Eram chamados de Primavera dos Povos e tinha as seguintes características. Tinha um liberalismo, tinha preceitos liberais burguês, apesar de ser um movimento socialista. Ele tem uma característica nacionalista, a ideia de pertencimento de uma mesma nação, e ele tem uma característica socialista. É um novo conceito, busca condições de sociedade, melhorar as condições dos trabalhadores, melhorar as condições, enfim, social, uma ideia de igualdade social. Por isso que a palavra é socialismo, porque se prega a ideia de uma igualdade social, de melhorar as condições de vida dos trabalhadores, melhorar as condições sociais. Por isso a palavra socialismo. Revoluções de 1848 iniciam na França e se difundem na Alemanha, Itália, Polônia, Hungria. Foram as primeiras revoluções sociais, nas quais o socialismo se apresentou como um componente muito forte. Então tá começando a brincadeira. Não por acaso, para as próximas aulas, se preparem, vai ter polêmica, vamos estudar de uma forma científica todos os movimentos, todos os pensamentos do século XIX, o liberalismo, mas também vamos estudar Karl Marx. Sei que esse nome está bastante discutido aí nas redes sociais. Aí vamos discutir o conceito de comunismo, de socialismo científico, socialismo utópico, que são os pensamentos do século XIX para as próximas aulas. Se preparem, vai ter polêmica. E eu, como professor de História, cabe a mim
trabalhar com você de uma forma que eu possa apresentar o conteúdo, né? E vamos aqui para estudar, não é verdade? Mas é um tema muito discutido para nós aí, somente pelo o contexto atual do Brasil. Aqui temos então uma imagem do movimento cartista, vem da palavra carta, que foi uma carta enviada para o parlamento inglês pedindo reivindicações, melhorias, voto secreto, remuneração para os parlamentares. Esse é um movimento chamado Carta do Povo, então é o cartismo. Tá? Sufrágio universal, que é o voto de todos, só que aqui ainda é masculino, sufrágio universal masculino, ou seja, nem os homens participam da política ainda. Ainda não tem nenhum movimento feminista ainda, é o sufrágio universal masculino, porque para que o voto antes ele era censitário. Você precisava participar de uma determinada classe, ter um determinado número de propriedades em seu nome, para que você pudesse ter poder de voto, de eleição, ou mesmo ser candidato. O que o cartismo quer fazer, o movimento da Carta ao Povo, é que todos tenham acesso à educação, todos tenham acesso à política, não importa a tua classe social, não importa quem você é. Essa é a ideia do movimento cartista. Revolução de 1848, né? Então ele tem todos os ingredientes, é uma super crise econômica que está chegando na Europa e soma-se a isso a um momento de colheitas muito ruim, um desenvolvimento de agricultura muito ruim, então falta alimentação, fome, problemas econômicos, pronto, é ingrediente para estourar uma revolução, né? É a Revolução de 1848. Acontece uma instabilidade política, o primeiro-ministro Guizot impede a realização desse ato, tinham várias demonstrações que ia ter movimentações, o primeiro-ministro proíbe essas manifestações nas ruas, acaba tendo um confronto muito violento nas ruas de Paris e termina novamente o rei Luís Felipe, tendo que sair do trono, o mesmo rei Luís Felipe que tinha entrado no lugar do rei Carlos quando ele caiu em 1830, deixando espaço para que começasse a Segunda República Francesa, de 1848 a 1858, liderada por Luís Bonaparte, o Napoleão III. Apesar de vencer, Luís Bonaparte enfrenta forte oposição no legislativo, atrito entre as instâncias legislativa e executiva, serviram de desculpa para que o sobrinho de Napoleão, que é o Luís Bonaparte, tomasse o poder por meio de um golpe político, que dissolveu o legislativo. Posteriormente, Luís Bonaparte conseguiu apoio popular para se proclamar imperador, inaugurando o período conhecido como Segundo Império. Vamos jogar uma atividade para a gente responder rapidinho aqui. Entre as décadas de 30 e 70 do século XIX, eclodiram diversos movimentos revolucionários que provocaram diversas manifestações nas ruas da Europa Ocidental. Vamos responder junto a essa aí, meninos. Se quiserem pausar o vídeo, inclusive, para vocês responderem depois sem mim, depois eu apareço com a minha explicação. Marca a opção que apresenta corretamente um desses movimentos. Letra A, Revolução de 1830 na França, foi movimentada por ideais liberais nacionalistas que se opunham aos objetivos restauradores do Congresso de Viena. Corretíssimo, né, meninos? B, Revolução de 1848 na Itália, não foi. C, Revolução de 1848 na Confederação Germânica, não, também não. Revolução de 1848 na França proclamou o Segundo Império, instituindo uma política de nacionalidades ligada ao Congresso de Viena. Não pode, né? Se ela está ligada a uma revolução, não está ligada ao Congresso de Viena. O Congresso de Viena, retomando novamente, ele foi um pós-Império Napoleônico e a tentativa das coroas de restabelecer novamente as fronteiras e os poderes monárquicos, né? Letra E, a Comuna de Paris em 1871 caracterizou-se por ser um movimento liberal e burguês. Não, de 1871 a Comuna já diz a palavra, a Comuna é de comunismo, não tem nada a ver com burguesia. Aqui, mais uma atividade para a gente responder junto. Você tem aqui uma imagem bem famosa, de uma pintura do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade Guiando o Povo. Então a liberdade, se está guiando o povo, ela está sendo representada por essa mulher. Vocês conseguem ver aí na imagem homens armados, um menino, eles estão em cima de muitas pessoas mortas, então é uma situação de um conflito social, né? E pausem esse vídeo, respondam para depois vocês pegarem a minha resposta aqui, que está dizendo o seguinte: assinale a alternativa correta. Pausaram?
Depois agora vocês peguem a alternativa. Letra A. Os sujeitos envolvidos na ação política representada na tela são homens do campo. Não, não podem ser do campo, né? Nós temos um cara ali com uma cartola, esse símbolo prático ali da burguesia, não tem nada a ver. B. O quadro evoca temas, você não imagina um agricultor com uma cartola daquela, né? Letra B. O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor, a figura da liberdade, mas retrata um ato político assentado na teoria bolchevique. Bolchevique é um dos movimentos socialistas da Revolução Russa, não tem nada a ver com essa questão, essa aqui também nós vamos eliminar. Letra C, quadro mostra tanto o ideal da Revolução Francesa, reavivado pelas lutas políticas de 1930, correto, quanto a oposição política do pintor. Por que o pintor optou por fazer essa pintura? Ele tem uma posição política, ele está dizendo, representando o que ele acredita ser. Letra D, no qual você vê uma barricada. Não, não tem barricada. Barricada vem de barricas, né? Aí seria uma rua fechada, com pessoas armadas, protegidas com barris, que é um símbolo da barricada, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser madeira, pode ser saco de areia, né? É aquele símbolo que a gente acostuma ver as pessoas protegidas atrás desses barricadas, que foi muito utilizado nas revoluções do século XIX, e as barricadas só terminam na Primeira Guerra Mundial. As barricadas funcionam porque são ruas estreitas, então não tem como você ser atacado pelos lados. Eu indicaria um filme para vocês procurarem chamado Os Miseráveis. Ele é um filme de adaptação com participação assim extraordinária de Hugh Jackman, Anne Hathaway, que vocês conhecem aí desses filmes aí das HQs aí, né, da Mulher Gato e o Wolverine, enfim. E nesse filme tem uma cena da barricada contra as tropas dos reis. E os miseráveis estão ali, inclusive o filme retrata do momento das revoluções do século XIX, vale a pena você conferir. Não estranhe, o filme está sendo cantado porque ele realmente é uma adaptação de um musical da Broadway, mas é um dos clássicos do cinema assim, e ficou muito bom essa última versão dos Miseráveis 2015, tá ok? Mais uma dica para vocês aí. Poxa vida, agradecer aí por estar junto comigo, bom estudo para vocês. Próximas aulas, se preparem. Daqui a pouquinho vai entrar uns temas aí que nós vamos discutir. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Valeu, pesada!